E se aquilo que você sempre ouviu sobre o fruto proibido estivesse errado? Por séculos, fomos ensinados a associar a história do Jardim do Éden à imagem de uma maçã. Porém, há um detalhe intrigante. Em nenhum momento a Bíblia menciona que o fruto consumido por Adão e Eva era uma maçã. Essa associação foi construída ao longo da história por influências culturais e interpretações simbólicas que moldaram a percepção popular. Mas será que existe algo mais profundo escondido nas Escrituras? Algo que desafia o senso comum e nos faz olhar para a narrativa de Gênesis com novos olhos? Quando você vê uma maçã, o que vem à sua mente? Saúde, conhecimento, tentação? Essa fruta, tão presente em nossa cultura, tornou-se símbolo de inúmeras histórias, como o pomo da discórdia na mitologia grega ou a tentação de Eva no jardim. Mas como essa imagem chegou até nós? E por que ela se tornou o símbolo universal da desobediência de Adão e Eva? Essas perguntas nos levam a uma investigação fascinante que vai além da simples curiosidade e mergulha nas profundezas das tradições culturais e espirituais. Nosso propósito aqui é explorar as verdades ocultas por trás dessa narrativa. Será que focar apenas na fruta nos fez perder de vista o real significado espiritual dessa história? Gênesis apresenta uma mensagem muito maior, que vai além de qualquer fruta. Essa história fala de escolhas, consequências e do impacto duradouro que o ato de desobediência teve sobre toda a humanidade. Ao explorar esse tema, descobriremos lições que podem transformar a forma como enxergamos nossas próprias decisões. A questão do fruto proibido é mais do que uma curiosidade teológica. É uma reflexão sobre o coração humano e sua luta constante entre seguir a vontade de Deus ou ceder à voz da tentação. Não importa o quanto tentemos fugir, essa luta está presente em cada um de nós. Pense na última vez que enfrentou uma escolha difícil. Não é impressionante como essa história antiga continua ressoando em nossas vidas modernas? É sobre isso que iremos falar. Um tema que conecta o passado, o presente e o futuro de uma forma surpreendente. Ainda que a imagem da maçã tenha se enraizado profundamente na cultura popular, é importante perguntar: será que focar nela nos desviou do verdadeiro aprendizado que essa história traz? A desobediência de Adão e Eva não foi apenas um ato isolado, mas o início de um padrão que molda nossa experiência humana até hoje. Vamos caminhar juntos nessa jornada para entender como essa narrativa continua impactando nossas decisões diárias e, mais importante, nosso relacionamento com Deus. Você já percebeu como símbolos culturais podem moldar nossa compreensão? Isso aconteceu com a maçã, mas poderia ser qualquer outra coisa. Assim como um quadro pintado por artistas ao longo dos séculos, nossa visão do fruto proibido foi sendo retocada com pinceladas de interpretações humanas. No entanto, ao olhar de perto, percebemos que a essência da história permanece intacta, esperando ser redescoberta. O que realmente importa aqui não é o fruto em si, mas o que ele representa para todos nós. Prepare-se para uma jornada reveladora. Vamos explorar o texto de Gênesis, entender o significado por trás das palavras e desvendar como as associações culturais moldaram nossa visão. Mais do que isso, vamos descobrir o impacto espiritual que essa história pode ter em nossas vidas. Afinal, o fruto proibido não é apenas uma história sobre o passado, mas um lembrete poderoso das escolhas que fazemos hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que clique no like e deixe nos comentários de onde está assistindo esse vídeo. Quando lemos Gênesis 2:16 a 17 e Gênesis 3:6, percebemos uma narrativa cheia de detalhes significativos e, ao mesmo tempo, envolta em mistérios. Deus deu a Adão um mandamento claro. Ele podia comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
A desobediência traria a morte. Mas algo interessante aparece no texto original. O termo hebraico usado para fruto, peri, é intencionalmente genérico. Não há menção de uma maçã ou qualquer outra fruta específica. Isso deixa claro que o foco da história não é o tipo de fruto, mas o ato de desobediência em si. Essa ausência de especificidade no texto bíblico nos faz refletir sobre as escolhas de Adão e Eva. Eles estavam cercados por abundância e liberdade, mas ainda assim cederam à única proibição. Isso não soa familiar? Quantas vezes nos concentramos no que não podemos ter, em vez de valorizar o que já possuímos? Esse aspecto da narrativa bíblica nos desafia a examinar nossa tendência de querer aquilo que parece estar fora de alcance, ignorando as bênçãos que Deus já nos deu. Um ponto curioso é que, ao descrever o fruto, a Bíblia não lhe atribui qualquer atributo especial, como cor, forma ou sabor. Não era o fruto em si que continha poder mágico ou místico, mas a transgressão do limite imposto por Deus, que desencadeou as consequências espirituais e físicas. Essa verdade nos leva a refletir sobre o impacto de nossas ações. Não são os objetos ou situações que carregam poder, mas sim as escolhas que fazemos em relação a eles. O que estamos escolhendo obedecer ou desobedecer hoje? Outro detalhe importante em Gênesis 3:6 é o modo como Eva percebe o fruto, bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Isso revela como a tentação trabalha em nossa mente. Muitas vezes, o que nos atrai não é necessariamente errado em sua essência, mas o desejo de obter algo fora do tempo ou das condições de Deus é o que nos leva ao erro. Pense nisso na sua vida. Há algo que parece bom, mas que talvez você esteja buscando de forma contrária à vontade divina. A ausência da maçã na narrativa bíblica não impede que a história tenha se tornado universal. No entanto, é crucial lembrar que a essência dessa passagem está no relacionamento entre Deus e a humanidade, e como nossas escolhas moldam esse vínculo. A questão aqui não é o tipo de fruto, mas o que ele simboliza. A decisão de seguir nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus. Isso nos remete ao provérbio que diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Outro ponto que merece destaque é como a narrativa de Gênesis nos lembra de que Deus não estava tentando restringir Adão e Eva por capricho. O mandamento era para protegê-los, não para limitá-los. Quando ignoramos a voz de Deus, muitas vezes pensamos que estamos ganhando liberdade, mas na realidade estamos nos afastando da verdadeira liberdade que Ele oferece. Isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Ouvir a Deus é sempre para o nosso bem, mesmo que às vezes não compreendamos isso no momento. Assim, Gênesis não é apenas uma história sobre um evento antigo, mas um espelho que reflete a luta contínua da humanidade com a obediência, o desejo e as consequências de suas escolhas. E ao entendermos melhor o texto bíblico, começamos a nos aproximar do coração da mensagem divina, abrindo caminho para explorar como símbolos culturais moldaram essa história ao longo do tempo. A associação do fruto proibido com a maçã não veio diretamente da Bíblia, mas de influências culturais que moldaram a percepção popular ao longo dos séculos. Para entender isso, precisamos voltar à mitologia grega, onde o famoso pomo da discórdia desempenhou um papel central na história que levou à Guerra de Troia. Nesse mito, uma maçã dourada foi lançada entre as deusas com a inscrição "A mais bela", desencadeando rivalidades e conflitos. Essa conexão simbólica entre a maçã e a tentação já estava presente muito antes de ser vinculada ao Jardim do Éden. A ligação entre a maçã e o pecado
ganhou ainda mais força na Roma antiga, especialmente com a deusa Vênus. Na mitologia romana, a maçã era frequentemente associada à beleza, amor e tentação, temas que também aparecem na história de Adão e Eva. Essa simbologia pagã, rica em significados, influenciou a forma como os primeiros intérpretes cristãos viam a história do Gênesis. É fascinante como conceitos culturais podem atravessar séculos e se fundir a narrativas espirituais, moldando a forma como as entendemos hoje. Outro fator determinante foi a tradução da Bíblia para o latim por São Jerônimo, conhecida como a Vulgata. O termo latino malum foi usado para descrever o fruto, e aqui está a curiosidade. Malum pode significar tanto maçã quanto maldade. Essa ambiguidade linguística ajudou a consolidar a ideia de que o fruto proibido era uma maçã. Não seria irônico se a associação mais famosa do pecado original fosse, na verdade, fruto de uma confusão linguística? Esse detalhe nos lembra como o contexto e as palavras podem moldar interpretações por gerações. A arte também desempenhou um papel fundamental na consolidação dessa imagem. Durante o período medieval e renascentista, artistas começaram a retratar Adão e Eva segurando uma maçã como fruto proibido. Essas obras de arte, muitas vezes comissionadas por instituições religiosas, não só refletiam as crenças da época, mas também as reforçavam. Imagine entrar em uma catedral na Idade Média e ver um afresco retratando a queda da humanidade com uma maçã como o símbolo central. A imagem gravava-se na mente dos fiéis, perpetuando essa interpretação. Além disso, a maçã era uma fruta comum na Europa, especialmente nas regiões onde essas obras de arte foram criadas. Isso tornava a associação ainda mais prática e acessível. É intrigante pensar que, se a narrativa tivesse sido interpretada em outra parte do mundo, poderíamos hoje associar o fruto proibido a uma manga ou uma cereja. O contexto cultural desempenha um papel tão importante que, às vezes, é difícil separar o que é parte do texto original do que foi acrescentado pelas lentes culturais e históricas. O uso da maçã como símbolo do pecado foi tão forte que ela também passou a representar o conhecimento proibido em outras áreas, como na ciência. Basta lembrar o caso de Isaac Newton e a maçã que, segundo a história, o inspirou a desenvolver a teoria da gravidade. Não é curioso como uma fruta pode carregar tantos significados, desde a desobediência no Éden até a descoberta científica? Isso nos mostra como um símbolo pode transcender seu contexto original e assumir novos papéis em diferentes épocas. Compreender a origem dessa associação é essencial para reconhecer como elementos culturais influenciam a maneira como interpretamos as Escrituras. Mas, ao revisitar a narrativa original de Gênesis, percebemos que há muito mais por trás dessa história do que a simples questão do tipo de fruto. Essa reflexão nos leva a explorar o contexto histórico e geográfico da época, buscando pistas sobre o verdadeiro significado do fruto proibido. Quando pensamos no Jardim do Éden, é importante imaginar o ambiente em que essa história se desenrolou. A narrativa bíblica sugere que o Éden estava situado na região da antiga Mesopotâmia, entre rios como o Tigre e o Eufrates. Esse detalhe nos oferece pistas valiosas sobre o contexto histórico e geográfico, especialmente no que diz respeito às frutas típicas da região. Figos, romãs e tâmaras eram abundantes na Mesopotâmia, enquanto a maçã, associada ao fruto proibido, não era nativa dessa área, tornando-se uma candidata improvável ao papel de protagonista. O figo, por exemplo, aparece diretamente na narrativa de Gênesis. Após consumirem o fruto, Adão e Eva perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para se cobrir. Gênesis 3:7. Essa menção levanta uma possibilidade intrigante. Poderia o figo ser o fruto proibido?
Além disso, o figo possui um simbolismo profundo na tradição judaica, frequentemente associado à sabedoria divina e à identidade de Israel. Jesus também usou a figueira como exemplo em seus ensinamentos, como em Marcos 11, 13 a 14, onde amaldiçoa a árvore por não dar frutos. Outra fruta notável na região é a romã, amplamente celebrada na cultura antiga como símbolo de fertilidade, realeza e prosperidade. Ela aparece em rituais religiosos, como no vestuário do sumo sacerdote descrito em Êxodo 28, 33 a 34, onde romãs de tecido adornavam suas vestes. Esse uso cerimonial reforça a importância dessa fruta na cultura hebraica e levanta questões sobre sua possível ligação com o fruto proibido. Será que a romã, tão presente nos rituais de adoração, poderia ter sido o fruto mencionado no Éden? As tâmaras também desempenham um papel significativo na Mesopotâmia. Conhecida como a árvore da vida em algumas culturas antigas, a tamareira era essencial para a sobrevivência devido à sua versatilidade e ao valor nutricional de seus frutos. A Bíblia compara os justos à tamareira, em Salmo 92, 12, um versículo que ecoa a ideia de vida e prosperidade. A associação entre a tamareira e a vida eterna nos leva a refletir sobre sua conexão simbólica com o Éden e com a árvore da vida, mencionada em Gênesis. Outro ponto curioso é como essas frutas eram vistas pelas culturas ao redor de Israel. Na Babilônia, na Pérsia e até no Egito, frutas eram frequentemente ligadas a divindades e rituais religiosos. Isso nos mostra que o conceito do fruto proibido, embora exclusivo do Éden, carrega uma universalidade que transcende a Bíblia. Ele simboliza a batalha constante entre o desejo humano e a vontade divina, um conflito que ecoa por toda a história da humanidade. No entanto, é importante lembrar que o verdadeiro destaque da narrativa não está em identificar uma fruta específica, mas em compreender o significado espiritual por trás dela. O fruto proibido simboliza a escolha entre obedecer a Deus ou seguir nossos próprios desejos. A geografia e as culturas ao redor do Éden nos ajudam a visualizar a história, mas são as lições que ela traz para nossas vidas que realmente importam. Afinal, o que representa a fruta proibida em nossas escolhas diárias? Interessante também é perceber como as frutas na antiguidade eram carregadas de significados espirituais. Muitas vezes, as frutas mais comuns serviam como símbolos de conceitos mais profundos, como sabedoria, pureza ou tentação. O uso de folhas de figueira em Gênesis 3:7 é um exemplo claro disso. Ao cobrirem sua nudez, Adão e Eva demonstraram o peso da culpa e a tentativa humana de esconder o pecado, algo que ecoa até os dias de hoje em nossas próprias lutas para encobrir nossos erros. Assim, enquanto investigamos o contexto histórico e geográfico, não estamos apenas estudando o passado, mas mergulhando em lições que têm poder de transformar nosso presente. O fruto proibido é muito mais do que uma simples fruta. Ele é uma poderosa metáfora para o engano de Satanás e o desejo humano de buscar conhecimento fora da vontade de Deus. Em Gênesis 3:5, a serpente promete a Adão e Eva que, ao comerem do fruto, eles seriam como Deus. Esse desejo de se igualar ao Criador reflete um orgulho profundo, uma tentação que transcende o Éden e continua presente em nossa história. Assim como o fruto parecia ser bom e agradável aos olhos, muitas vezes somos atraídos por coisas que aparentam ser inofensivas, mas que, no fundo, desviam nosso coração da obediência a Deus. A promessa de ser como Deus ressoa em Isaías 14, 12 a 15, onde a queda de Lúcifer é descrita. Ele, que era um anjo de luz, desejou elevar seu trono acima das estrelas de Deus.
Essa conexão nos lembra que o pecado começa no coração, na vontade de tomar o lugar de Deus e determinar por conta própria o que é certo e errado. O fruto proibido, nesse contexto, simboliza essa luta constante entre submeter-se à autoridade divina ou sucumbir ao orgulho e à independência. Não enfrentamos a mesma tentação quando buscamos nossos próprios caminhos, ignorando as direções de Deus. O fruto também representa a batalha espiritual que envolve cada escolha que fazemos. Satanás não apresentou o fruto como algo maligno, mas como algo que traria benefícios. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo: distorcer o bem e fazê-lo parecer mais atraente do que os mandamentos de Deus. Quantas vezes enfrentamos escolhas que inicialmente parecem inofensivas, mas que ao longo do tempo nos afastam da vontade divina? O fruto proibido é o símbolo perfeito para essa dinâmica de sedução e engano. Além disso, o ato de comer o fruto mostra como a tentação funciona. Ela começa com uma sugestão sutil, evolui para a dúvida e, por fim, leva à ação. Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Esse padrão, atração, desejo e ação, está presente em muitas de nossas lutas. Como podemos evitar cair nessas armadilhas? Ao fortalecer nosso espírito com a palavra de Deus e buscar discernimento através da oração, conseguimos resistir às seduções que aparecem ao longo da nossa jornada. A simbologia do fruto proibido também pode ser entendida como a busca por conhecimento fora da ordem de Deus. Hoje, vivemos em um mundo onde o conhecimento é facilmente acessível, mas nem todo conhecimento nos edifica ou nos aproxima do propósito divino. Será que estamos discernindo o que buscamos aprender e aplicar em nossas vidas? Assim como o fruto no Éden, o conhecimento que adquirimos pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como o utilizamos. O fruto também nos lembra da gravidade da desobediência. Ao comerem do fruto, Adão e Eva não apenas desobedeceram a Deus, mas também abriram as portas para o pecado e a morte entrarem no mundo. Essa consequência nos mostra que cada escolha tem peso e que seguir os caminhos de Deus é sempre o melhor para nossas vidas, mesmo quando parece difícil ou contraintuitivo. Esse é o tipo de reflexão que nos desafia a examinar nossas ações e considerar se estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus. Ao mergulharmos na simbologia do fruto proibido, percebemos que ele encapsula uma lição profunda sobre nossa natureza humana e a luta espiritual que enfrentamos. Com isso, nos preparamos para entender como as duas árvores no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, representam escolhas fundamentais que moldam não apenas o destino de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. No centro do Jardim do Éden, duas árvores destacam-se como símbolos poderosos e carregados de significado: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A primeira representa a escolha de seguir a vontade de Deus ou ceder ao engano e à rebelião. Comer do fruto dessa árvore trouxe uma compreensão do bem e do mal que não estava nos planos originais de Deus para a humanidade. Em contraste, a árvore da vida simboliza a comunhão eterna com o Criador, uma fonte de vida que transcende qualquer entendimento terreno. Essas duas árvores são, ao mesmo tempo, um convite e um desafio. A árvore do conhecimento do bem e do mal destaca-se como o centro da proibição divina. Deus deu a Adão e Eva liberdade para desfrutar de tudo no jardim, exceto do fruto dessa árvore. Essa proibição, descrita em Gênesis 2:16 a 17, não era um simples teste, mas uma oportunidade de demonstrar amor e confiança no Criador. Escolher obedecer era uma forma de reafirmar que a vida, com suas bênçãos e limites, vinha de Deus.
Contudo, a decisão de comer do fruto revelou um desejo de independência, um ato que ecoa em nossas próprias escolhas diárias. Por outro lado, a árvore da vida aparece como uma promessa de eternidade e comunhão com Deus. Essa árvore surge novamente no livro de Apocalipse, em 22:2, onde suas folhas são para a cura das nações. Ela representa o que foi perdido no Éden, mas que será restaurado no fim dos tempos para aqueles que permanecem fiéis. A árvore da vida não é apenas um símbolo de imortalidade, mas também da restauração completa, da proximidade que Deus sempre quis compartilhar com a humanidade. Ela nos lembra que a história de redenção de Deus começou no Éden e culminará em um novo Éden. O contraste entre as duas árvores é profundo. Enquanto a árvore do conhecimento oferecia uma falsa promessa de independência e poder, a árvore da vida era uma demonstração da provisão divina. Essa dualidade reflete as escolhas que enfrentamos diariamente. Seguir nossos próprios caminhos, muitas vezes guiados pelo orgulho, ou confiar na sabedoria e nos planos de Deus. Não é incrível como esse dilema antigo continua tão atual em nossas vidas? As consequências da escolha de Adão e Eva foram devastadoras. Ao comerem do fruto da árvore do conhecimento, perderam o acesso à árvore da vida. Isso nos ensina que toda escolha carrega implicações profundas. Hoje, podemos encontrar ecos dessa lição em nossas próprias vidas. Quantas vezes escolhemos algo que parece bom no momento, mas que no final nos afasta do propósito divino? Esse episódio é um lembrete poderoso de que nossas escolhas precisam ser feitas com discernimento e oração. Curiosamente, a narrativa de Gênesis nos mostra que Deus não retirou a árvore da vida imediatamente. Ele a deixou no jardim, mas colocou querubins para guardá-la. Gênesis 3:24. Esse gesto de Deus reflete sua misericórdia. Ele sabia que a humanidade precisava de redenção antes de acessar a vida eterna novamente. Esse ato aponta para o plano divino de enviar Jesus como o caminho para a verdadeira vida. João 14:6. Um acesso que só pode ser restaurado por meio dele. Ao meditarmos no papel das duas árvores, percebemos que elas não são apenas símbolos do passado, mas também lembretes vivos daquilo que Deus oferece e daquilo que Ele nos alerta para evitar. Essa reflexão nos conduz a buscar conexões mais amplas nas Escrituras, explorando como outras passagens bíblicas dialogam com essa escolha primordial e continuam revelando os planos de Deus para a humanidade. A história do fruto proibido no Jardim do Éden não é um relato isolado. Ela encontra ecos profundos em diversas passagens bíblicas. Em Provérbios 9:17, lemos: "As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é agradável." Essa frase ilustra como a tentação trabalha, oferecendo algo aparentemente desejável, mas que na realidade carrega consequências amargas. Assim como Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Somos constantemente atraídos por aquilo que parece bom no momento, mas que nos afasta da vontade de Deus. Outro texto poderoso está em Jeremias 17:9. "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?" Esse versículo ressalta que a queda no Éden não foi apenas um erro isolado, mas uma revelação da condição humana. Uma inclinação a confiar mais nos desejos do próprio coração do que na direção de Deus. Eva foi enganada pela serpente porque confiou no que viu e sentiu, em vez de confiar na palavra de Deus. Quantas vezes também não fazemos o mesmo, ignorando os limites que Deus estabelece para o nosso bem? A conexão entre a desobediência de Adão e a obediência de Cristo é um tema central no Novo Testamento. Em Romanos 5:19, Paulo escreve:
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Essa passagem revela o impacto universal da escolha de Adão e Eva, mas também destaca a solução definitiva em Jesus. A decisão de Cristo de obedecer até a morte na cruz restaura aquilo que foi perdido no Éden, oferecendo à humanidade uma nova oportunidade de comunhão com Deus. Essas conexões mostram que o Éden não é apenas um capítulo na história da humanidade, mas um retrato da luta espiritual contínua. As Escrituras estão repletas de exemplos que refletem o mesmo conflito: escolher entre a obediência e o pecado, entre confiar em Deus ou ceder à independência. O relato de Caim e Abel, por exemplo, é uma extensão da narrativa do Éden, onde a escolha de Caim de desobedecer à direção divina resultou em tragédia. Essa sequência de eventos reforça que as consequências do pecado afetam não apenas o indivíduo, mas toda a criação. Além disso, as palavras de Jesus em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ecoam a promessa quebrada da serpente no Éden. Satanás ofereceu algo que parecia vantajoso, mas trouxe destruição. Jesus, por outro lado, oferece a árvore da vida, prometendo uma restauração completa para aqueles que escolhem segui-lo. Essa conexão não apenas esclarece o impacto espiritual do fruto proibido, mas também aponta para a solução eterna encontrada em Cristo. A Bíblia também apresenta inúmeras advertências sobre o impacto da desobediência e da independência de Deus. Em Deuteronômio 30:19, Moisés desafia o povo: escolhi hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Esse chamado direto reflete a mesma escolha que Adão e Eva enfrentaram no Éden, e é a mesma escolha que enfrentamos diariamente em nossa caminhada espiritual. Será que estamos escolhendo a vida e a obediência, ou caindo na armadilha de acreditar que sabemos o que é melhor para nós? Ao explorarmos essas conexões, percebemos que a história do Éden está intrinsecamente ligada ao plano geral de redenção de Deus. Ela é o ponto de partida de uma narrativa que encontra sua culminação na cruz e na promessa de restauração em Cristo. Essa linha contínua entre o Gênesis e o Novo Testamento nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e a considerar como nossas escolhas podem refletir a história maior que Deus está escrevendo. A história do fruto proibido é mais do que um relato antigo. Ela ecoa de forma poderosa em nossas vidas atuais. Cada um de nós enfrenta diariamente escolhas que testam nossa obediência a Deus. Assim como Adão e Eva foram atraídos por algo aparentemente bom, somos constantemente tentados por decisões que prometem satisfação imediata, mas que podem trazer consequências devastadoras. Pense nas vezes em que o orgulho, o egoísmo ou a pressa nos levaram a agir fora da vontade de Deus. Não é impressionante como esse padrão se repete mesmo em um mundo tão distante do Éden? A desobediência de Adão e Eva nos lembra do perigo de buscar independência de Deus. Vivemos em uma era que exalta a autonomia e a autossuficiência, mas essas ideias podem nos afastar do Criador. Jeremias 17:5 adverte: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se afasta do Senhor. Isso nos desafia a examinar onde estamos colocando nossa confiança. Será que estamos tentando viver segundo nossos próprios padrões, ignorando os limites e os conselhos de Deus? Ao mesmo tempo, a história do fruto proibido é um convite à humildade. Reconhecer que precisamos de Deus não é fraqueza, mas força. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Essa verdade nos chama a depender de Deus não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas diárias.
Um exemplo prático seria reservar um momento para buscar a Deus em oração antes de tomar decisões importantes, pedindo sua direção e sabedoria. Outro ensinamento importante dessa narrativa é a relevância do tema da tentação em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade repleta de frutos proibidos modernos. Oportunidades, desejos e ofertas que prometem muito, mas que nos afastam do caminho de Deus. A prática de refletir sobre as consequências das nossas escolhas pode ser transformadora. Antes de ceder a uma tentação, podemos nos perguntar: essa decisão honra a Deus? Ela me aproxima ou me afasta dele? Além disso, o relato de Gênesis destaca a importância da obediência como um ato de amor. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Seguir a Deus não é apenas uma questão de regras, mas de relacionamento. Assim como Adão e Eva tiveram a oportunidade de demonstrar sua confiança no Criador, cada escolha que fazemos é uma oportunidade de expressar nosso amor e nossa fé. E quando falhamos, sempre podemos recorrer à graça de Deus, que nos oferece um novo começo. A redenção, simbolizada pela árvore da vida, também é um tema central para os dias de hoje. Jesus é essa árvore da vida que nos oferece cura e restauração. Em um mundo marcado pelo pecado e pela separação de Deus, Ele é o caminho de volta à comunhão perfeita. João 14,6 afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como o fruto proibido trouxe morte, Jesus traz vida eterna. Essa esperança nos encoraja a viver com propósito, sabendo que nossas escolhas têm valor eterno. A história do Éden nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Estamos escolhendo o que é eterno ou o que é passageiro? Essa narrativa, embora antiga, continua nos ensinando a buscar a sabedoria divina em vez de confiar em nossos próprios entendimentos. Esse é o convite que nos prepara para encerrar essa jornada de aprendizado e refletir sobre como aplicar tudo isso em nossas escolhas diárias. A identidade do fruto proibido, afinal, importa tanto quanto seu significado espiritual? Talvez a verdadeira pergunta não seja sobre qual fruta Eva comeu, mas sobre o que essa escolha representa para todos nós. O fruto proibido é um símbolo eterno da luta humana entre obedecer à vontade de Deus ou seguir nossos próprios caminhos. Ele nos desafia a enxergar além das aparências e a refletir sobre o impacto de nossas escolhas. Cada decisão que tomamos, por mais simples que pareça, carrega consequências que podem nos aproximar ou nos afastar do propósito divino. Essa história antiga nos convida a um exame profundo do nosso coração. Assim como Adão e Eva enfrentaram a sedução da serpente, também somos diariamente confrontados por escolhas que testam nossa fidelidade. E não é apenas nas grandes decisões que a tentação se revela, mas nos pequenos momentos do cotidiano. Na maneira como lidamos com nossas emoções, como tratamos os outros e como respondemos às oportunidades que surgem. Será que estamos sendo fiéis nas pequenas coisas, como Jesus nos chamou a ser? Além disso, o fruto proibido nos ensina que as escolhas feitas fora da vontade de Deus trazem dor, mas também nos aponta para a misericórdia divina. Mesmo após a queda, Deus proveu roupas para Adão e Eva, um gesto que demonstra seu cuidado mesmo diante da desobediência. Esse ato de graça nos lembra que, embora possamos falhar, Deus está sempre pronto a nos redimir e a nos restaurar. Será que temos reconhecido a graça de Deus em nossas vidas, ou estamos presos ao peso de nossos erros? O significado espiritual dessa história é um convite à transformação. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de buscar intencionalmente a vontade de Deus em tudo o que fazemos. É um chamado a crescer em discernimento e a cultivar uma vida de obediência que nasce do amor.
Como seria sua vida se, em vez de ceder às tentações, você buscasse a direção de Deus em cada situação? Que frutos espirituais você começaria a colher? Talvez seja tempo de perguntar: estou vivendo para agradar a Deus ou para satisfazer a mim mesmo? Essa reflexão também nos desafia a aplicar o que aprendemos. Quando as Escrituras nos falam sobre escolhas, elas não estão apenas contando histórias, mas nos oferecendo ferramentas para viver de maneira sábia. O fruto proibido nos lembra que não há independência verdadeira fora de Deus, mas que em sua presença encontramos liberdade e propósito. O que você pode fazer hoje para alinhar suas escolhas com os planos de Deus? Pode ser algo simples, como reservar um tempo para orar ou repensar uma decisão que tem sido guiada pelo orgulho ou pela pressa. Por fim, o fruto proibido é um lembrete de que, mesmo em meio ao pecado, Deus nos oferece redenção. A árvore da vida, mencionada em Apocalipse, continua sendo a promessa de Deus para aqueles que escolhem segui-lo. Jesus é essa vida, e Ele nos convida a viver de maneira que reflita sua presença em nós. Cada escolha que fazemos é uma oportunidade de dizer sim a essa vida abundante que Ele oferece. Estamos aceitando esse convite ou ainda resistindo? E assim, o fruto proibido permanece não apenas como uma história do passado, mas como um chamado vivo ao presente. Ele nos desafia a pensar sobre nossas prioridades, nossas escolhas e a quem estamos verdadeiramente servindo. Esse é o convite final dessa jornada. Refletir sobre o que tem guiado suas decisões e se comprometer a buscar a sabedoria divina em cada passo que você dá. Agora que você descobriu a verdade sobre o fruto proibido, a pergunta que fica é: como isso transforma suas escolhas diárias? Não importa se o fruto era uma maçã, um figo ou um símbolo espiritual. O que realmente importa é como essa história continua ecoando na sua vida. Será que você também está cedendo àquilo que parece bom, mas que pode afastá-lo do propósito de Deus? Ou está buscando a sabedoria divina para guiar suas decisões? Pense nisso. Quais frutos você tem colhido de suas escolhas? A história do Éden nos lembra que a verdadeira sabedoria vem de obedecer a Deus, mesmo quando o caminho parece difícil. Quais áreas da sua vida precisam de mais obediência? Talvez seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo na forma como você encara suas lutas pessoais. Hoje é o dia de refletir sobre isso e começar a buscar a direção de Deus em todas as coisas. Que tal reservar alguns minutos para orar, pedindo a Ele discernimento sobre as escolhas que você precisa fazer? E se você tivesse a chance de mudar suas prioridades? Jesus, a verdadeira árvore da vida, oferece uma oportunidade de recomeço. Ele não apenas nos perdoa, mas nos capacita a viver de forma plena e com propósito. Será que você está pronto para aceitar esse convite? Imagine como seria sua vida se cada decisão fosse guiada pelo amor e pela sabedoria de Deus. O que mudaria em sua forma de viver? O que você poderia alcançar se colocasse sua confiança nele? Agora, eu desafio você. Pegue tudo o que aprendeu e coloque em prática. Analise suas escolhas, suas prioridades e pergunte-se se elas refletem a vontade de Deus. O fruto proibido nos lembra que não podemos viver sozinhos. Precisamos de Deus para nos guiar em cada passo. Então, que frutos você vai escolher colher a partir de hoje? E mais, como isso pode impactar não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor? Se essa reflexão mexeu com você, não pare por aqui. Continue aprofundando seus conhecimentos, explorando as Escrituras e buscando crescer espiritualmente. E para isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você será avisado toda vez que novas histórias e ensinamentos forem publicados. Deus tem muito mais para ensinar a você,
e nós estaremos aqui para compartilhar essas verdades transformadoras. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.